Termodinâmica em nível ITA. Um gás ideal monatômico realiza o ciclo representado no diagrama PV. Eu quero saber qual o valor do rendimento. Fala galera, aqui é o professor Igor Ken e eu trago um problemão de termodinâmica em nível ITA para você. Então se você está se preparando para o ITA, para o IME, para a AFA, outras escolas militares ou alguma Olimpíada de Física, acompanhe esse problema até o final que ele é extremamente importante para você. Repare que aqui no nosso probleminha eu tenho uma transformação AB, que é uma transformação isotérmica. Eu tenho uma transformação BC, que é uma transformação isocórica, e eu tenho a transformação CA, que é uma transformação adiabática. A isotérmica, lembrando, é aquela que tem temperatura constante. A adiabática é aquela que as trocas de calor é igual a zero. E a isocórica é aquela que acontece a volume constante. Se o exercício quer saber qual é o valor do rendimento, a gente tem que calcular o calor proveniente da fonte quente e o calor que é jogado para a fonte fria. Aqui nesse nosso ciclo, o calor que o nosso gás recebe da fonte quente nada mais é do que este calor aqui, que eu vou representar por QQ de quente, tá bom? E o calor que ele joga para a fonte fria vai ser este daqui, que eu vou representar de QF de fonte fria. Bom, vamos lá. Por que aqui é o calor recebido pela fonte quente? Repare que o nosso gás sofre uma expansão isotérmica. Na expansão isotérmica, o gás precisa receber calor. Aqui, o nosso gás ele tem uma compressão isocórica. Ele joga calor para fora, diminuindo a sua temperatura. E na transformação CA, não tem troca de calor, já que a gente está falando de uma diabática. Bom, então o que a gente tem que fazer? Tem que calcular esses dois calores. Mas para a gente calcular esses dois calores, a gente precisa saber o valor da pressão no ponto B e o valor da pressão no ponto C. Para isso, eu vou trabalhar com as duas transformações AB e a transformação CA. Vou começar pela nossa transformação AB. O que eu posso tirar da transformação AB? Bom, se a nossa transformação AB é uma transformação isotérmica, a gente pode dizer que o produto PA VA é igual ao produto PB VB. E aí eu vou substituir os valores. Substituindo os valores, você vai ter P0 vezes V0 é igual à pressão do ponto B vezes o seu volume, que é 8V0, de acordo com a nossa figura. E aí você repara que este V0 vai cortar com este V0, correto? Vou passar aquele 8 dividindo e, portanto, você obtém que a pressão no ponto B é igual à pressão P0 dividida por 8. Pronto. Então, primeiramente, calculamos a pressão no ponto B. Para se calcular a pressão no ponto C, eu vou usar agora a transformação CA, que é uma transformação adiabática. Então vamos falar aqui da transformação CA. Numa transformação adiabática, a gente pode dizer que o produto da pressão pelo volume elevado a gama, que é o famoso coeficiente de Poisson, é constante. Então a gente pode escrever esta relação aqui. Se você substituir os valores, você vai obter a pressão no ponto A é P0 vezes o volume V0. Agora toma muito cuidado. Este gama, que é o coeficiente de Poisson, ele vai depender do tipo de gás. No nosso gás é um gás ideal monatômico, cujo valor é 5/3. Então aqui vai ficar assim, ó, 5 dividido por 3 é igual a pressão no ponto C vezes o seu volume, que é 8V0, de acordo com a nossa figura, elevado a 5 dividido por 3. Se você reparar, os números foram feitos para dar certo, né? Porque se aqui é 8, 8 é 2 elevado ao cubo, corta com este 3 que está no expoente, fica 2/5, que é 32. E aí, se você fizer as continhas, se você cortar um lado com o outro, você obtém que a pressão no ponto C é igual a P0 dividido por 32. Pronto. Então a primeira parte do nosso problema foi descobrir qual é o valor da pressão no ponto B e qual é o valor da pressão no ponto C. Agora que a gente fez isso, a gente pode calcular o calor que vem da fonte quente e o calor que vai para a fonte fria. Vou começar com o calor que vem da fonte quente. Para você calcular este calor, vamos pensar no seguinte: o calor proveniente da fonte quente é o calor na nossa transformação
AB. Beleza? Mas lembrando, a transformação AB é uma transformação isotérmica. Numa transformação isotérmica, a temperatura é constante, então não tem variação de energia interna. Então quer dizer que o calor AB é igual ao trabalho AB. E numa transformação isotérmica, o trabalho é NR vezes a temperatura, que eu vou chamar de T0, já que estou considerando esse ponto inicial, vezes, olha como é que fica, o ln logaritmo neperiano do VB sobre o VA, ou seja, volume final dividido por volume inicial. Agora preste atenção o que eu vou fazer. Primeiramente, eu quero que você observe este termo aqui, que eu estou destacando na cor verde. nRT0. Este nRT0 pode ser escrito em função da pressão P0 e do volume V0. Basta você utilizar a famosa equação de Clapeyron. Então aqui vai ser igual a P0 V0. Beleza. Agora eu quero que você observe este termo aqui. Este termo aqui é o ln do volume B sobre o volume A. Mas espera aí, repare pela figura que o volume B é 8 vezes o volume de A. Então vai ser ln de 8, né? Então vou escrever assim, ó. Isso daqui é a mesma coisa que ln de 8. E eu quero que você note que aqui nós temos como dado o ln de 2. Não é o ln de 8, mas pensando aqui nas nossas propriedades de logaritmo, o 8 é 2 ao cubo. Aquele 3 do expoente lá no logaritmando cai e vai multiplicando o ln de 2. Então quer dizer que, se você sabe o ln de 2, você consegue descobrir o ln de 8. O ln de 8 é 3 vezes o ln de 2. 3 vezes 0,69 é o mesmo que 2,07. E aí ficou fácil, porque eu vou substituir 2,07 aqui vezes este P0, V0, e você vai obter, portanto, que o nosso calor proveniente da fonte quente é 2,07 P0, V0. Bacana! Agora, falta a gente calcular o calor que é jogado para a fonte fria. O calor na fonte fria vai ser, portanto, o calor na nossa transformação BC. Lembrando, esta transformação BC acontece com volume constante, ou seja, uma isocórica. Para uma isocórica, a gente pode escrever NCV vezes ΔT, onde esse ΔT é a variação de temperatura e este CV é o nosso calor específico molar a volume constante. No caso de um gás ideal monatômico, é 3 sobre 2. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de diatômico, seria 5 sobre 2. Tem que estar atento a isso para as provas do ITA. Bacana? Eu vou substituir. Então vai ficar assim, ó. Isso daqui vai ser 3 dividido por 2 vezes NR vezes o nosso ΔT. O que é o nosso ΔT? Vai ser a temperatura final dessa transformação, ou seja, a temperatura no ponto C menos a temperatura inicial, que é a temperatura no ponto B. Perceba que eu escrevi 3 sobre 2 e esse R aqui, que é o nosso CV. Esse CV para um gás monatômico é 3,5 de R. Agora, olha o que eu vou fazer. Malandramente, eu vou pegar esse NR e vou jogar lá dentro, fazendo a distributiva. Vai ficar NRTC menos NRTB. Se você utilizar a equação de Clapeyron, esse nRT pode ser substituído pelo produto pressão-volume. Então vai ficar o produto pressão-volume no ponto C menos o produto pressão-volume no ponto B. Olha que interessante. Eu vou escrever assim, ó. Repare que ficou o calor da fonte fria é 3 sobre 2 PCVC menos PBVB. O que você vai fazer agora? Este PC a gente calculou. Este PB a gente calculou também, e esses volumes a gente sabe que é igual a 8V0. Você vai pegar todos esses dados e vai substituir na nossa resolução. E aí você vai fazer a continha. Fazendo-se a continha, olha o que a gente obtém. O calor da fonte fria é menos 1,125 P0V0. Perceba que ficou negativo. De acordo com a convenção na termodinâmica da física, se esse calor é negativo, ele é jogado para fora do sistema, e este calor que é positivo, ele entra no nosso sistema. Uma vez que a gente sabe esses dois calores, agora a gente pode calcular o rendimento. Calculando-se o rendimento, você vai dizer que o rendimento é 1
mais o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Agora tome muito cuidado uma coisa. É muito comum a gente encontrar fórmulas em que aqui tem um sinal de menos. Quando aqui na formulazinha é um sinal de menos, é porque a gente está usando esses calores em módulo, tá bom? Não tem nenhum problema, você pode usar os calores em módulo, só que daqui fica com menos. No meu caso, eu não estou usando com módulo, eu já estou usando com o próprio sinal, dizendo que se é negativo o calor é para fora do sistema, se é positivo o calor é para dentro do sistema. No final das contas, dá o mesmo resultado. Vou substituir os valores e a gente vai obter que isso daqui é igual a 1 menos 1,125 P0V0 dividido por 2,07 P0V0. E aí você pode observar que este P0V0 corta com este P0V0 e fazendo-se as continhas a gente obtém que o rendimento eta é igual a 46%. Essa daqui é, portanto, a resposta desse nosso problemão de termodinâmica, muito importante aí para as provas do ITA, outras escolas militares e também algumas Olimpíadas. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like, compartilha com algum amigo e amiga que está estudando para essas provas. A gente se vê por aí. Tchau, tchau, até a próxima!